Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre um importante movimento do final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Me refiro ao idealismo alemão. Temos aqui no canal uma playlist sobre o idealismo alemão. Esse vídeo é um vídeo introdutório. Introdução ao idealismo alemão. Vamos primeiro entender o que seja idealismo e aonde começa essa expressão, o conceito de idealismo. Segundo alguns comentadores, podemos buscar o idealismo já lá na antiga Grécia, em Platão, com o seu mundo das ideias. Inclusive aqui temos uma playlist no canal onde eu explico Sócrates, Platão e Aristóteles, depois você dá uma olhada. Lá eu vou explicar o que é o mundo das ideias, então não vou desenvolver isto aqui. Agostinho de Hippo, ou de Hipona, como você preferir, é considerado por muitos comentadores como sendo o primeiro idealista moderno. Também não vou entrar em detalhes sobre Agostinho, porque temos alguns vídeos sobre ele aqui no canal, na playlist Filosofia Medieval. Descartes, Malebranche e outros pensadores presentes no movimento racionalismo, o racionalismo continental, também são apontados por comentadores como representantes do idealismo. E mais uma vez, não vou desenvolver aqui porque temos uma playlist específica sobre racionalismo aqui no canal, onde eu falo do Descartes e do Malebranche e outros. O racionalismo há de se contrapor a um movimento inglês, que é o empirismo. O empirismo, no geral, ele não é idealista, mas há exceção, que é o Berkeley. Não há como negar o idealismo em Berkeley. Então seria mais um antecedente. Mais uma vez, temos também uma playlist sobre empirismo e vídeos sobre Berkeley aqui no canal. E chegamos então, ainda nesses antecedentes, a Immanuel Kant, com seu idealismo transcendental, que é um realismo moderado. Por que um realismo moderado? Porque o Kant mantém a ideia de coisa em si, de númeno, ou seja, que existe uma realidade externa ao eu. Há uma dualidade. Você tem o sujeito conhecedor e o objeto que é conhecido. Tá bom? Você tem um número. Eu posso não saber exatamente o que é o número, não saber exatamente o que é a coisa em si, mas ela existe. Existe uma realidade fora de mim. O Kant, veja bem, ele não deve ser considerado errado isso. Eu vi vários vídeos, várias pessoas no YouTube considerando Kant como representante do idealismo alemão e alguns até como o fundador do idealismo alemão. Isso é besteira, é um erro, Não é, O Kant está vinculado não ao idealismo alemão, é ao idealismo transcendental. Ele está vinculado a um forte movimento no século XVIII, século das luzes, o iluminismo. O Kant é um representante alemão do iluminismo e não do idealismo alemão. Que tem mais a ver, o idealismo alemão tem mais a ver com o romantismo e com o anti-iluminismo, ou contra-iluminismo, se você preferir, não com o iluminismo. E o Kant, ele está ali, muito presente, herdando as divagações, as reflexões de filósofos pertencentes a outros movimentos, como o racionalismo, o empirismo e o desenvolvimento da ciência moderna. Então, para você entender o Kant, você precisa primeiro estudar o racionalismo, o empirismo e aqueles pensadores que estão ali presentes no início da ciência moderna. Sabe, o Copérnico, o Galileu Galilei, o Newton e outros. Então, a junção disso tudo vai desembocar em Kant. É um fiel representante do iluminismo. Então esta é a origem da filosofia de Kant. Já o idealismo alemão, não. Então, volto a dizer, é errado considerar Kant dentro do idealismo alemão. Ele influencia o idealismo alemão. É diferente.
os filósofos, dentro do idealismo alemão, leram Kant, interpretaram Kant, modificaram a sua filosofia, tá? E seguiram outro caminho. Tanto que o idealismo alemão, esses filósofos são chamados também de pós-kantianos. Inclusive, veja bem, se ele é pós-kantiano, ele não é kantiano. Eu já encontrei, é coisa risível de você encontrar um comentador aqui no YouTube chamando o Kant de o primeiro, tá, membro do idealismo alemão, que pode também ser chamado de pós-kantiano. Quer dizer, está entrando em contradição com o seu próprio discurso. Porque se ele está dizendo que o Kant, erradamente, é um membro do idealismo alemão, como é que ele está chamando o idealismo alemão corretamente de pós-kantianos? Tá? Isso não faz o menor sentido, não, gente. Fere o princípio da não contradição. Mas vamos lá. Idealismo alemão ou pós-kantianos? Nós temos quem? Fichte. Fichte, sim, é o primeiro representante do idealismo alemão. O idealismo alemão surge com este filósofo, o Fichte, é o primeiro. Tá? O segundo é o Schelling. Vai ter uma vida longa, vai ser o último a falecer. Tá? Só que no final da vida dele, ele se afasta do idealismo alemão. A última fase de sua filosofia. O Schleiermacher é um religioso filósofo. E o Hegel. Este pessoal, esta gente, sofreu uma forte influência do Kant, sim, eles sofreram influência do Kant. Mas muito mais do Spinoza, sabe? Deus é a natureza, tá? Do Spinoza e das religiões orientais, budismo, hinduísmo, sabe? Tudo é maia, tudo é ilusão, não existe a multiplicidade, só existe um, tá? É o corpo de Brahma. Então eles sofreram uma forte influência, sim, das religiões orientais e do Spinoza. E o idealismo alemão, ou pós-kantianos, como você preferir chamá-los, está muito vinculado a outros dois grandes movimentos alemães. O romantismo, aliás, podemos até dizer que o idealismo alemão é parte do romantismo, porque todos os filósofos ali presentes foram influenciados pelo romantismo e, por sua vez, influenciaram os românticos. O romantismo tem mais a ver com a literatura, a escultura, a pintura, com as artes em geral. Mas o braço filosófico do romantismo é o idealismo alemão. E o outro movimento é o anti-iluminismo. E veja, quando eu digo que idealismo alemão tem tudo a ver com anti-iluminismo, tá? Eu já estou negando, claro está, que o Kant possa ser, tá, um idealista alemão, porque o Kant é um fiel representante do iluminismo. E veja, o iluminismo ele bate de frente com o anti-iluminismo. Como o nome diz, é anti, é contra o iluminismo. O contra-iluminismo é contrário a todas as bandeiras levantadas pelo iluminismo. Tá? E o anti-iluminismo, o romantismo e o idealismo alemão estão vinculados. Eles são da mesma época, final do século XVIII e primeira metade do século XIX. As pessoas se conheciam, alguns se conversavam, se conheciam em contato social. E quando isso não ocorria, liam as obras um dos outros. Tá? Então veja, o Kant está fora deste contexto. O idealismo alemão, ele tem o seu foco, tá, ali nas universidades de Iena e Berlim. Tá? Os principais membros do idealismo alemão foram ou alunos ou mais tarde professores destas duas universidades, a de Iena e de Berlim. Gente, o Fichte, ele nasce no ano de 1762 e vem a falecer no ano de 1814. Deve ser considerado o primeiro filósofo do idealismo alemão. E podemos afirmar que o idealismo alemão há de surgir na década de 1790. E já explico por quê. Na década de 1790, o Fichte estava passando necessidades financeiras, econômicas, ele não tinha dinheiro e estava dando aulas particulares. Um de seus alunos de filosofia queria aprender mais sobre Kant e, por causa disso,
o Fichte teve de estudar a obra de Kant para poder ensinar a este aluno. E gostou bastante, em particular da crítica da razão prática. Posteriormente, o Fichte foi se encontrar com o Kant na cidade de Königsberg. Tá? Travaram o conhecimento, fizeram a amizade inicial, tá? E esse desconhecido ainda, Fichte, tá? Escreve o livro e publica anonimamente, por sugestão do seu editor, no ano de 1792, tá? Ensaio de uma crítica de toda a revelação. Este livro é que trouxe reconhecimento e notoriedade ao Fichte, porque por ser publicado anonimamente, ele foi confundido com Kant. Todos acharam que era uma obra de Kant. E o Kant gostou da obra, tá? Elogiou a obra do Fichte. Somente em 1794, quando o Fichte publica Fundamentos de toda a doutrina da ciência, que nós temos um marco inicial do idealismo alemão. Podemos dizer, o idealismo alemão começa assim, na década de 1790, mas mais especificamente no ano de 1794, com a publicação deste livro do Fichte, que é onde ele rompe com o pensamento do Kant. O Kant vai chegar, não, disso aqui eu discordo, não concordo com isso. Tá? E é onde o Fichte apresenta um pensamento original, se afastando então das ideias de Kant, que ainda estava muito presente no seu livro de 1792. O final, no entanto, deste movimento idealismo alemão não é muito claro. O início, tudo bem, 1794, publicação do livro Fundamentos de toda a doutrina da ciência, autor Fichte. Ponto. Agora, e o final? Ora, poderíamos falar na morte do Hegel. O Hegel ele nasce em 1770 e vem falecer em 1831. Só que veja, quando o Hegel falece, o idealismo alemão não acaba. Tudo bem que quem vai substituir na cátedra em Berlim é outro idealista alemão, é o Schelling. Só que nesse momento, o Schelling, que teve uma vida longa, ele defende ideias que se afastam completamente do idealismo alemão. Tá? Então não seria por aí. Mas nós temos os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda, que continuam a debater seriamente as ideias de Hegel e do idealismo alemão, que naquela época o idealismo alemão era somente Hegel, tá? Bem após a morte do Hegel. Tá? Então eu vou dizer o seguinte, que o final do idealismo alemão ocorre na primeira metade do século XIX, mas não tem como precisar exatamente quando. E com relação às características da filosofia presente ali no idealismo alemão, nós temos a total identidade entre o sujeito e o objeto. Aquele que é o sujeito conhecedor, tá? E o objeto que ele conhece. E aqui se afasta totalmente do Kant. O Kant deixa bem claro, ó, eu sou o sujeito que conheço, este aqui é o objeto que eu estou conhecendo. É um dualismo. O idealismo alemão não gosta do dualismo, ele quer acabar com o dualismo. Então já em Fichte, já começa uma tentativa de acabar com o dualismo entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Não há dois, só há um. Tá? Só há uma grande consciência. Tá? Então eu vou ter a total identidade entre sujeito e objeto e vou ter também a valorização da consciência, da mente, do espírito. É uma coisa só, é o Geist em alemão. E a valorização da natureza, eles vão valorizar muito a natureza da mesma forma que os românticos. Eu vou ter então uma tentativa de superar o dualismo que estava ali presente ainda em Kant. Em alemão a gente usa muito a expressão Geist, mas se refere à consciência, às vezes é traduzido como consciência, como mente, como espírito, tá? E está dentro dessa busca por um monismo, para acabar com esse dualismo, dentro da ideia do absoluto, muito presente nesses autores. Nós temos uma rejeição do númeno ou coisa em si. Veja, para Kant, quando eu observo alguma coisa, seja lá o que for que eu esteja observando, essa coisa é alterada pelos meus sentidos.
Porque meus olhos, meus ouvidos, minha visão, meu tato, tá? Eu sou uma criatura orgânica, então quando eu percebo algo, eu altero aquilo que eu percebo. Mas eu altero de tal forma que todos dentro da espécie humana alteram da mesma forma. Veja, vamos pegar um exemplo atual. Vamos pensar num físico, hoje, no século XXI. Um físico, ele vai chegar e vai dizer que aqui onde eu estou segurando esses óculos, existe uma nuvem de poeira atômica, porque esses óculos, eles são formados por átomos. Então eu tenho aqui uma nuvem de poeira atômica em determinada configuração. Mas eu não toco os átomos, eu não enxergo os átomos, eu não cheiro os átomos. O que eu toco é o óculos. O que eu vejo é o óculos. Tá? Então, mas para um físico moderno hoje, no século XXI, aqui eu tenho uma nuvem de poeira atômica, que eu percebo como óculos. O Kant não vai usar essa terminologia de nuvem de poeira atômica, mas vai dizer que aqui na minha mão tem uma coisa em si, que eu não sei o que é. É um númeno, como ele chama. Tem alguma coisa aqui, porque quando eu percebo esta coisa, eu já percebo ela como óculos. Eu, você e todo mundo vamos perceber essa coisa como óculos. Mas há algo que vai além dos meus sentidos, que o físico do século XXI vai dizer que é a nuvem de poeira atômica. Entendeu? Isso é coisa em si, que é negada pelos idealistas alemães. Tá? Eles negam a coisa em si, ou númeno de Kant. Temos um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é o númeno em Kant. E eles hão de sofrer uma forte influência de movimentos e pensadores. Tá? Como eu falei, eles vão sofrer influência do Kant, claro. Tá? Mas eles vão sofrer influência do Spinoza. Deus é a natureza. Então, para Spinoza também só uma coisa só. Tá? Eles vão sofrer influência do mestre Eckhart. E eles vão sofrer influência do Pseudo Dionísio, ou Areopagita. Temos vídeos dos três aqui no canal. É só você buscar. Tá? Pesquisa aqui no nosso canal que tem sobre Spinoza, mestre Eckhart e Pseudo Dionísio, ou Areopagita. E eles sofrer influência também de São João da Cruz. Ou seja, há um monismo, há um todo coerente. E uma outra coisa importante é a dialética. Veja, o Fichte, o Hegel e o Schelling vão trabalhar essa questão da dialética, mas de modos diferentes. Para o Fichte, que é o primeiro representante do idealismo alemão, eu vou ter uma dialética dividida em 5 estágios. Tá? Que eu explico, tem um vídeo só para isso aqui no canal, tá? A dialética do Fichte, tá? Em sua estrutura quíntupla. O Hegel há de dividir a mesma dialética em 3. Dialética é discurso, tá? É fala, é conversa, tá bom? Então, 3 estágios. E objetivando que uma superação. Eu tenho uma afirmação, eu tenho uma nova afirmação e uma terceira afirmação que é de superar as 2 primeiras. Que didaticamente se convencionou a chamar, sem que o Hegel nunca tenha usado isso, em tese a primeira afirmação, a antítese a segunda que vai se contrapor à primeira, e a síntese, tá? Que vai superar as 2 primeiras afirmações. O Schelling, por sua vez, ele praticamente não trabalha com o conceito de dialética, só o faz 2 vezes. Tá? Sendo uma dessas, no final da sua filosofia, que é a terceira fase de sua filosofia, a filosofia positiva, negativa e crítica a Hegel, que é quando ele assume a cátedra de Hegel em Berlim após o falecimento deste. E aí, veja bem, ele vai discordar do Hegel, porque o Hegel põe, tá, didaticamente falando, tese, antítese e síntese. E a síntese é uma superação da tese e da antítese. O Schelling vai dizer, superação não, nada disso, não tem nada a superar. É uma integração. Vamos integrar, mas vamos manter a primeira e a segunda afirmação. Vamos manter as contradições. Tá? As contradições estão juntas. O positivo permanece junto com o negativo. Vamos integrá-las. Tá? Não entrarei em detalhes, porque vocês vão encontrar vídeos aqui no canal onde eu explico detalhe por detalhe esses aspectos da filosofia do Fichte
do Hegel, do Schelling e também do Schleiermacher. Tá? Muito importante para você entender o que é o idealismo alemão. Tá bom, gente? Então, quando falamos de idealismo alemão, pensa no movimento que está vinculado ao romantismo e ao anti-iluminismo ou contra-iluminismo. E lembra que o anti-iluminismo ou contra-iluminismo há de se opor às ideias, às bandeiras defendidas pelo iluminismo. Lembra também que o Kant é um representante do iluminismo, que as influências que o Kant sofre vêm lá do advento da ciência moderna, do racionalismo e do empirismo, tá? E que o Kant mantém o número, a coisa em si, que é errado, portanto, por causa destas vinculações todas, considerar o Kant um membro do idealismo alemão. Ele não é. Tá? O idealismo alemão não surge com Kant. Tá? Tem nada a ver isso. Ele surge com Fichte. O primeiro representante do idealismo alemão é o filósofo Fichte. E que as maiores influências que eles sofrem são de pensadores que defendem um monismo. Tá? Que não há uma dualidade entre sujeito e objeto. Como eu citei, o Spinoza muito presente ali dentro desse contexto, mas também o mestre Eckhart, o Pseudo-Dionísio, o Areopagita e o São João da Cruz. E não esquecer da influência das religiões orientais que também hão de defender o monismo. Tá? Só há uma única coisa, uma grande consciência. Não há uma separação entre o eu que conhece e aquele que é conhecido. Tudo bem, gente? Olha, eu quero escutar a tua opinião, deixa o teu comentário no vídeo. Deixa aí, quero saber a tua opinião sobre isso. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, gente? Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.